com mais de 2 níveis, com fatores, quando eu tiver 2 fatores quantitativos. Tá? Então, quando eu tenho 2 fatores quantitativos, né, ou enfim, que são, aqui a gente vai ver mais, aqui a gente vai ver os igualmente espaçados, tá? Então, assim, igualmente espaçados, então a gente vai ter que usar regressão, né? Enfim, um polinomial, né? Então, para as duas situações, para as duas variáveis, né? Para os dois fatores. Então, considere-se um experimento que teve como objetivo a pesquisa de adubação com nitrogênio e fósforo para o cultivo do aspargo. O experimento constou dos 2 fatores e correspondentes níveis especificados a seguir. Então, nitrogênio, que é sulfato de amônio, então, 0 kg por hectare, né? No outro nível, 50 e no outro 100. Então, eles são igualmente espaçados, ele é quantitativo, então vou ter 0, 50, 100, né? O nível muda de 50 a 50. O fósforo, né? Nós temos o P1, né? 0, né? 0 kg por hectare. O nível 2, 60 e o nível 3, 120. Tá? Então, o experimento foi conduzido em blocos casualizados, também nós temos os blocos, né? Os dados, então, minha variável y é peso da produção, né? De turriões, que eu não sei o que é, não me matem, em decagramas por parcela de 13 metros quadrados. Tá? Então, cada parcela tem 13 metros quadrados e aí ele é medido em decagrama. Tá? Então, lembrando que parcela é isso. Parcela é a menor medida que a gente vai utilizar. Se fosse uma árvore, é uma planta, 2 plantas, 3 plantas, que no caso é todo o peso daquela quantidade que ele colocou, que é 13 metros quadrados que ele observou. Então, cada parcelinha dessa tem 13 metros quadrados, é o peso. Tá? Então, vamos lá. Então, é assim, né? Tá aqui N1, P1 e o valor do bloco. Bloco 2, bloco 3, bloco 4. 4 repetições, né? Então, 2 variáveis quantitativas, a gente vai ter que usar a regressão para as duas. Então, lá no Excel, como que vai ficar no Excel? É o nitrogênio e fósforo, né? Então, nitrogênio, né? Eu chamei de 0, né? Então, só substituir lá 1 e 1. Então, 1 é nitrogênio 0, fósforo 0, bloco 1 e o peso. Depois, ele repete 4 vezes, né? Então, tem 4 vezes, um número diferente para cada uma das vezes. Depois aqui, né? Nitrogênio 0, fósforo 60, bloco 1, tararã, e assim vai. Então, para nitrogênio, eu coloquei, não lembro mais, geral, deixei geral. Às vezes pode dar problema eu colocar número. Deixa eu colocar um número para ver o que vai dar. Eu já nem lembro mais como que tá lá. Vou deixar, tanto faz, tá? Se der problema, a gente vai colocar número. O fósforo. Tá geral também. O bloco, eu vou colocar como sendo texto. Eu acho que eu tô usando um outro aqui. Um outro arquivo. E o peso em número, tá? Então, tá salvo lá, enfim. Espero que esteja tudo salvo lá, né? Já transformei. Então, vou pro Sysvar. Sair daqui. Então, Sysvar, análise, ANAVA. Abrir arquivo. Nitrogênio, fósforo. Então, vamos lá. Nitrogênio, adicionar. Fósforo, adicionar. Nitrogênio, interação, fósforo, adicionar. Bloco, adicionar. Fim, encerrar. Então, aqui as duas são quantitativas. Então, nitrogênio, eu vou fazer pela regressão. Ok. Fósforo, vou fazer pela regressão. Ok. Nitrogênio. Nitrogênio dentro de cada um, né? Regressão, tá? Fósforo, regressão. O bloco eu vou tirar, né, para nenhum teste. Então, todos é regressão. E esperamos que não tenha interação, né? Porque fazer interação, isso aqui é complexo. E vamos dar um ok. Vou fazer, como são 3 níveis, vou colocar a linear e a quadrática, né? Linear, quadrática. Linear, quadrática. Olha, vai ter vários, né? Então, vai colocando para todos que ele vai pedindo. Peso,
finalizar. Ok, fecha, ok. Às vezes ele dá uns paniquete, mas fez. Né? Ele dá uns faniquito, mas fez, tá, gente? Então, aí eu vou copiar, né, os resultados e vou colar aqui, tá? Então, às vezes também dá problema comigo, viu? Aí eu vi que dando ok, ele começou a fazer igual, senão eu vou lá, refaço, enfim. Então, vamos ver aqui. Copiei e colei os resultados. A primeira coisa que a gente vai observar sempre, então, no fatorial é a interação. Então, a interação não é significativa, tá? Alguns autores analisam, tá? Mas, pô, deu 0,06, eu não vou ficar me matando, né? Então, assim, o que é significativo, então, né? Enfim. Então, não é significativa, não considerei a interação significativa, tá? A 5%, né? Então, não é significativo, eu posso olhar os outros fatores. Então, nitrogênio é significativo, fósforo é significativo, né? Então, eu construí essa tabela aqui, né? Aqui não era para ser C, era para ser A, né? Então, análise de variância com regressão linear simples e conclusão pelo teste F. Vamos ver, análise de teste. Nitrogênio, então eu copiei. Então, lembrando que, da onde que eu tirei esses valores, né? Esses valores eu tirei, vamos ver aqui em cima, cadê os dados? Estou aqui embaixo. Vamos ver aqui embaixo os dados. Ó, nitrogênio, fósforo, interação e bloco, eu tirei desses valores da primeira tabela, né? Como não teve interação, né, primeiro ele fez para nitrogênio, tá? Então, para nitrogênio, eu olhei aqui embaixo, tá? Então, primeiro eu olhei para B1, B2 para nitrogênio, copiei e colei os valores para ver se eles são significativos, né? A quadrática é significativa. E para fósforo, eu olhei a outra, né? Que tá aqui embaixo. Então, eu copiei os valores de fósforo e coloquei numa tabela só para análise lá em cima, tá? Então, como que eu fiz a análise? Eu copiei aqui, então, os nitrogênio. A regressão linear de nitrogênio, eu copiei lá de baixo daquela tabela do nitrogênio, que ele fez a regressão linear, copiei os valores, a regressão quadrática. Aí eu coloquei para fósforo, coloquei a regressão para fósforo, né? A regressão quadrática, a interação. Montei assim, blocos, resíduo e total, tá? Então, aqui, a interação, então, não foi significativa, né? Então, a interação não foi significativa, né? Então, vamos olhar separado. As duas são quantitativa. Então, nitrogênio, né, é significativo, então vamos olhar pelas regressões, né? E fósforo, vamos olhar para as regressões também. Então, nitrogênio, regressão linear do nitrogênio foi significativa, a quadrática também, então a gente vai usar de ordem maior, quadrática. Fósforo, a linear foi significativa e a quadrática não foi significativa, tá? Então, o CV, o coeficiente de variação 6,61, né, da onde que eu tirei? Tirei daqui, né? Então, 6,61, tá? O que é mais? Aí, nós vamos interpretar aqui a interação. Vamos ver aqui. Então, a interação nitrogênio e fósforo não foi significativa, mas aproximou do nível e número de significância. Mas tudo bem, não foi significativo. Então, como os dois fatores são quantitativos e foram significativos, nitrogênio P menor, deve-se analisar os fatores pela regressão. Então, primeiro vamos analisar o fator nitrogênio. Tá? Então, eu acabei de mostrar ali para vocês que rejeita-se H0 dos dois, né? Tanto a linear quanto a quadrática são significativas para o nitrogênio, né? Então, a escolhida vai ser a quadrática, né? De ordem maior, né? Ou a que tem, como que eu vou escolher a que tem maior? Vamos lá nos resultados. Aqui, né? Então, nitrogênio primeiro, ó. Quadrática teve R quadrado de 100%, né? Que é o coeficiente de determinação, quanto que ela explica praticamente 100%. E a R, outra, a linear, 63, então é melhor usar a quadrática mesmo, né? E as duas foram significativas. Então, vamos lá. O que nós vamos proceder? Então, primeiro, interpretando, escolhemos a equação. Qual é a equação quadrática? Y igual a B0, B1x, B2x quadrado. Da onde saem esses valores? Vamos lá nos resultados também, né? Então, da onde saem os resultados?
esses valores aqui, ó. Tá? Então, o B0, o B1 e o B2, tá? Então, copiei e colei lá em cima, né? E substituí no lugar de cada um. Então, ficou, a minha equação quadrática ficou, né? Esses valores aqui. Mais esse daqui, que foi a equação escolhida, tá? Bom, e aí na hora de fazer, então, escolhi a equação, agora nós vamos montar, né? Fazer a equação, né? Melhor, construir o gráfico e fica mais bonitinho, que é o que se apresenta muitas vezes em regressão, o que mais se apresenta são os gráficos, né? Aqui eu coloquei a esperada, eu acho, tanto faz aqui a esperada observada, porque é o mesmo valor, né? Então, como que eu fiz? Copiei os valores aqui. Quando é 100% não tem problema, tá? A gente pode usar os dois iguais. Vamos ver onde estão os gráficos. Não estamos. Ah, estamos aqui. Tá? Então, tanto faz aqui, eu escolhi os valores, copiei os valores, porque como a esperada e a observada são iguais, porque ela explica 100%, eu fiz o mesmo procedimento, né? Então, eu escolhi aqui, inserir, né, dispersão, né? Tirei aqui a linha de grade. E aí, na hora de escolher os valores... Ah, e aqui também eu formatei, né? A linha de grade. Então, formatar. O mínimo deu 0. O máximo deu 100. Né? A unidade principal é 50. E esse daqui, 50, que é o segundo valor. Né? Que aí ele fica assim, fica mais bonitinho. E aí eu posso, então, colocar aqui, adicionar a linha de tendência. Aqui eu vou escolher, então, a polinomial de ordem 2. Exibir. Ó, polinomial de ordem 2. Fechar. Então, tem esse gráfico. Olha que lindinho esse gráfico. Me apaixonei por ele. Aí, depois eu inseri, né, as escalas que nem eu fiz no outro. Tá? Doses, eu coloquei aqui, inserir, caixa de texto, escrevi, tá? Aqui dá pra colocar mais pra baixo, pra ele ficar melhor, né? Só muda a ordem aqui, né? 100%, né? Então, eu copiei e colei o nosso gráfico aqui. Né? E o que isso quer dizer, então? Então, verifica-se que quando o nível de nitrogênio é aumentado, há uma relação, então, não linear com a produção de aspargo, né? Então, conforme vai aumentando. Então, a produção estimada de aspargo pela equação do segundo grau, sem nitrogênio, foi de 239,25, tá? Então, ó, sem nitrogênio, ela foi de 239,25, tá? Que é na dose 0. Quando eu acrescentei 50 quilos de nitrogênio, ela passou para 266, né? Então, quanto foi o aumento, né? Então, como que eu faço o aumento? 266 menos esse valor dividido pelo esse valor inicial, né? Então, eu tive um acréscimo de 11,18%. Quando eu usei a dose máxima de nitrogênio, que foi 100, né? Ó, quando eu utilizei 100, quanto que foi? 262,42, né? Então, também, calculando aqui, eu tive um acréscimo de 1,34%. Não, na verdade, eu tive um acréscimo de 9,68%, né? Porém, ó, quando eu comparo a de 100 com a 50, a gente observa um decréscimo de 1,34%, né? Então, ela decresce. Então, até certo valor, ela é boa, né? Enfim. E aí, quando a gente tem essas situações, a gente pode estimar o X máximo. Qual é o X máximo, a dose máxima? Né? O X máximo aqui é o valor máximo da minha curva aqui em cima, porque na verdade não é esse valor aqui. Qual é o valor máximo aqui de X? Qual é o valor de X que eu teria um Y máximo aqui, né? Então, eu posso estimar esse valor de X, porque na verdade não é 100 nem 50 a dose boa. Tem outros valores de dose aqui no meio, né? De 50 a 100. Qual seria o melhor valor? Então, a gente tem como estimar esse valor. Então, como estimar o ponto máximo, esse X máximo, ou mínimo, tá? Então, quando a equação do segundo grau, eu tirei desse livro aqui, tá aqui a página, tá? A fórmula é menos o A, né? Dividido por 2B. Vamos lá, quem que é o A? A é o valor associado ao X, o que acompanha o Xzinho da equação.
B é o valor que acompanha o x quadrado. Então, B é esse valor. Inclusive, vai o sinal negativo, né? E A é o que acompanha o x sozinho. É esse valor aqui. Então, tirei o A, tirei o B. Substituí na equação aqui, encontrei o x máximo de 68,71 quilos, né? Então, esse é o x máximo. E para saber quanto que vai ser a produção máxima, eu substituo esse x na minha equação. Então, substituindo aqui na equação, né, substituindo então esse x máximo, né, que é 68,71 quilos na equação, nós encontramos então esse valor de y máximo, né? Substituindo aqui 268,05, né? Então, quando eu tenho para esse valor de x aqui, ó, que é esse valor que está aqui, né? Mais ou menos aqui assim, né? Enfim, que é 68, eu esqueci, 68,71, né? Eu teria essa produção máxima, né? Então, o uso de adubação fosfatada no ponto máximo de X, que é 68,61 quilos, proporcionou a produção de aspargo de 268,05, um acréscimo na produção de 12,23%. Então, portanto, o nível de adubação fosfatada recomendado para alcançar maior produção de aspargo é de 68,71 quilos. Tá? Então, essa seria uma forma. Essa forma de encontrar o x máximo e x mínimo, a gente vai utilizar quando a gente tem uma equação de segundo grau, né? Ou uma equação cúbica também, né? Porque eu posso ter x máximo e posso ter x mínimo, porque ela faz a voltinha. Aí a gente tem x máximo e x mínimo também, tá? Mas achei super interessante porque ela vai te dar o ponto, o melhor ponto, né? Que a gente vai entre 50 e 60, qual seria o melhor ponto? Achei super interessante. Tá? Então, a melhor dosagem seria essa daqui, né? Usar os 68,61 quilos. Uma forma de decisão. Então, isso foi a conclusão para nitrogênio. Agora, vamos analisar o fator fósforo. E isso, gente, a gente está analisando eles separados porque não teve interação. Então, eu acabei não fazendo, né? Não tem desdobramento, senão eu teria que fazer equações dentro de cada um. Imagina o complexo que é isso. Eu teria que fazer todas as equações. Quantas equações eu teria? Ó, por exemplo, todos os níveis. Uma equação para fósforo dentro da dose 0, uma equação para fósforo dentro do 50, uma equação dentro do 100. Mesma coisa, nitrogênio dentro do fósforo, 50 dentro de todos os fósforos e assim vai. Né? Então, seria isso também. Mais complexo quando tem interação, né? Então, para o fator fósforo, né? O que a gente observou? Vamos lá, voltar lá em cima, na tabelinha que eu montei. Para fósforo, a regressão linear foi significativa e a quadrática não foi significativa. Então, eu vou usar a linear, né? Então, ó, eles chamam de H0B1, que é da linear, rejeita-se, né? E aceita-se H0, simplesmente para regressões linear e quadrática, indicando então que a equação do primeiro grau explica o aumento em função dos níveis de adubação fosfatada. Então, a regressão linear vai ficar A mais BX, né, que está aqui. Então, onde estão A mais BX? Então, a gente vai olhar agora para fósforo. Para fósforo, tá aqui. Agora tudo, opa, desdobramento não, né, querido? Fósforo tá aqui, é esse aqui, não lá de baixo, desdobramento. Onde fala em desdobramento, só se tivesse interação, não temos interação. Então, linear seriam esses dois valores aqui, né? Então, o B0 e o B1. O R quadrado, 94,10%. Esse seria 100, mas não foi significativo, né? Aqui tem as médias observadas e as estimadas, né? Para 0, 60, 120. E aí a gente tem os valores. Então, o A e o B, positivo, né? E aí eu vou construir esse gráfico. Então, aqui eu coloquei para a dose 0 de P1, quanto foi esperado, observada, né? As médias. E aí eu fui lá. Só que eu acabei fazendo o gráfico com as observadas, tá? Por isso que ele não ficou exatamente em cima dos pontos. Então, lá no Excel. É essa daqui. Tá?
Então, eu coloquei aqui o valor observado. Coloquei esperada, mas aí a equação ela não fica legal, né? Ela não fica igual a que a gente encontrou. Então, eu preferi fazer a observada, tá? Então, eu fiz a mesma coisa, selecionei, né? Coloquei os valores, então ficou aqui a reta. Então, aqui na reta são os valores esperados e os pontos, os valores observados, que são os valores reais. Copiei e colei aqui, né? Então, eu escrevi que são os pontos observados e equação de regressão estimada, né? Para o peso de aspargos em função dos níveis de fósforo. Então, verifica-se que quando o nível, de fósforo, prof. Não, me matem. É aumentado a uma relação, então, linear. O que a prof fez aqui, meu Deus? Ih, troquei tudo aqui. É potássio ou é fósforo? Deixa eu pensar, que já tô trocando tudo já. Eu tô trocando tudo com o anterior, né? Vão me perdoar, Perdoem, pelo amor de Deus. Vocês têm que me perdoar. É um fósforo, né? Então, vamos fazer juntos aqui, né? Nós estamos fazendo juntos. Então, verifica-se quando o nível de fósforo é aumentado, há uma relação, então, linear, né, com a produção de aspargo. Porque não é quadrática, a gente usou linear. Então, a produção estimada de aspargo pela equação do primeiro grau, né, sem o fósforo, então, sem adição nenhuma, quanto que foi? Quando for dose zero, 244,56, né, estimada, né, é o valor estimado. A produção estimada, né? A produção média estimada. Média estimada de aspargo pela equação número igual sem fósforo, mas com uso mínimo de fósforo. De onde que eu tirei potássio? Não sei mais. Quanto que a dose mínima agora de fósforo é 60, né? Ela vai ser estimada em 255,89, né? Um acréscimo na produção de tanto. E com o uso máximo de fósforo foi de 265,58. Né? E um acréscimo de 8,60 com relação à dose zero. Né? Então, essas são as formas. Né? Geralmente, a gente vai apresentar, então, as relações com um gráfico. É muito utilizado nos artigos os gráficos na regressão. É muito significativo o gráfico, né? Então, a pessoa olha os gráficos aqui. Tá? Então, lembrando que eu só precisei fazer uma equação, né? Eu analisei nitrogênio, que deu o segundo grau, fósforo, que deu a equação do primeiro grau, mas porque foram efeito principal, não houve interação significativa, né? Se tivesse dado interação significativa, eu teria que ter feito desdobramento, uma equação dentro de cada dose da outra, bem mais complexa, né? Enfim, tá, gente? Então, era isso. Achei super interessante a questão do X máximo e X mínimo para estabelecer qual é a dose, né? Para utilizar, é uma forma de decisão no caso, né?